pouco do Nelson antes de ser aluno do Mackenzie. Você estava falando que você estudou numa escola estadual. Você morava onde na sua época ali de segundo grau, do científico? Eu morava na Zona Leste, na Penha. Sim. E estudava no Colégio Estadual, Escola Normal Nossa Senhora da Penha, que era um dos de ponta do ensino público, que era a melhor coisa que nós tínhamos naquele tempo, né? Então, estudei lá, fiz o científico lá. Você tem irmãos ou tinha irmãos? Eram quantos na casa? Nós éramos inicialmente em 4, aí houve um incidente, um faleceu afogado e outra faleceu há cerca de 8 anos atrás. Eram 2 homens e 2 mulheres. Tá. E você era o mais velho? Eu não era o mais velho. Eu era o mais velho, o irmão que faleceu. Sim. Aí eu virei o mais velho. Tá. E depois de você, as suas irmãs também vieram estudar no Mackenzie ou foram fazer outra linha? Uma delas fez letras, aqui se formou, e a outra não chegou a nem fazer o curso superior, casou, então... Como é que era a cidade ali na época do Nelson adolescente, do Nelson no colégio? Como é que era a Penha, a Zona Leste? Fala um pouco dessa cidade de São Paulo que a gente não conhece mais hoje. Não, era muito, muito diferente. Era, de fato, especialmente a Zona Leste e o bairro da Penha sempre foi muito colonial, tá? Sabe? Sempre uma forma assim de funcionar em torno de si próprio, tá? Tanto é que, naquele tempo, a gente vinha para a cidade, tá? Era uma centralidade, tudo que vocês precisavam, e tinha uma lógica própria de funcionamento. Que, diga-se, naquele bairro até hoje funciona desse jeito, tá? A Penha até hoje é uma centralidade específica. O pessoal vem para a cidade, tá? Tinha essa expressão, né? Voa à cidade, né? Quando você queria vir ao centro. O pessoal da Penha hoje vem à cidade. Continua vindo. Continua vindo. Eles continuam enclausurados naquele... É difícil as pessoas saírem do bairro, né? Elas se acostumam e ficam ali. Veja, e lá há um ciclo de amizade daquele tempo antigo que permanece até hoje. Eu tenho, do meu tempo de ginásio, talvez 50 amigos que eu convivo, não diariamente, mas tenho convivência. Porque era muito... O pessoal tinha um relacionamento muito intenso e muito restrito à região. Ao bairro. Além de você, dessa turma aí dos seus 50 amigos, colegas de colégio, do científico e tudo mais, além de você, mais alguém veio para o Mackenzie na época? Ou já tinha vindo? Alguns vieram sim, se formaram. E esse ciclo de amizade tem uma diversidade muito intensa. Nós temos engenheiro, médico, físico, advogado. Não, mas advogado... Tem muito. Um deles foi reitor da UNG, Universidade de Guarulhos. Então, nós temos um nível de formação que era muito boa, levou a sucesso de muitos deles. Tá? E aí, pegando um pouco esse gancho do que você falou da centralidade, de viver em função do bairro, de ir para a cidade, de estudar na cidade, e dos colegas que iam e vinham, na medida em que você vem para o Mackenzie, que vem estudar no Mackenzie, depois acaba ficando mais tempo porque passa a trabalhar também, você passa a conviver mais com este lado de cada cidade. Sim. Descreve para a gente um pouco como era essa cidade que você via. Você saindo lá da Penha, essa cidade que você encontra. Como era esse São Paulo que estava aqui no entorno do Mackenzie? Veja, eu não senti muito esta mudança, porque eu, de fato, não era daqueles que ficava preso no bairro, sabe? Meu pai sempre tem uma condição econômica razoável, tá? Então a gente tinha uma vida social mais ampla. Família morava mais para o lado do centro, tá? A gente vinha muito. Então, de fato, a gente não sentiu muito o baque de você mudou de um lugar restrito e veio para... Não, esse baque eu não tive. São Paulo era diferente do que é hoje, evidente, tá? Cheguei a pegar parte dos bondes ainda andando, inclusive aqui na Maria Antônia, tá?
O bonde vinha, pegava a Maria Antônia, descia Major Sertório. Então, é alguma coisa assim que a gente vai marcando. O bonde que ia para a Zona Leste, pegava a Celso Garcia, ia para... Então, é um momento da história de São Paulo extremamente... Sem querer ser saudosista, mas sendo, quando você olha para esse período, para esse momento de São Paulo e vê São Paulo que hoje você está aí vivendo, aqui, hoje você mora aqui em Higienópolis já há alguns anos, onde seus netos estão crescendo, essa São Paulo nova do século XXI, e você olha para trás, sem ser saudosista, mas sendo, quando você compara, você fala assim... Veja, nós vamos entrar numa discussão que não vai ter fim. Sim, mas... Era melhor antes ou melhor agora? Não, mas o que você fala assim, rapaz, aquilo lá eu sinto falta? Veja, a vida de antes era muito mais intensa, né? Hoje é muito mais fluida, sabe? As coisas acontecem e passam muito rapidamente. Naquele tempo, os acontecimentos eram muito mais marcantes do que são hoje. A vida hoje é muito mais dinâmica, que eu acho, na minha opinião, muito ruim isso, tá? Você fica perdendo momentos bons que a gente curtia muito antigamente, tá? Qualquer evento que havia, você ficava curtindo aquele evento. Hoje não, hoje tem infinitos eventos por dia. Então você nenhum te marca, tá? Ao menos é a minha visão, é como eu vejo o pessoal, a moçada de hoje, os meus netos, tá? Eles são muito... É muito dinâmico, é muito intenso. Tudo passa muito rápido, muito né? rápido, muito difícil. Agora, há quem diga, alguns amigos seus aí de longa data que eu conheço, há quem diga que o Nelson Calegari jovem até jogava bem futebol. E aí, como é que era isso? Pois e a sua é. paixão por futebol? Você que é um palmeirense convicto... Pois é, eu sou um palmeirense convicto, de família. A minha família não era palmeirense, era palmeirista, que é como o pessoal do Palestra Itália chamava, tá? E eu, de fato, tive uma passagem futebolística na várzea da Zona Leste, muito intensa, e depois no futebol de salão, mais intensa ainda. Eu era muito razoável como goleiro. Era muito, eu diria até muito bom, tá? Modestamente, era muito bom. E você viu a academia jogando? Veja, não tinha opção de apaixonar, era e ponto. Você tem que ser palmeirense, como meio assim que eu aprendi bem e fiz isso com meus filhos e com meus netos, tá? Ah, certo. Seus filhos são também palmeirenses verdes? Extremamente. Ambos. Ambos. Um se resguarda um pouco e o outro se expõe. Tá Mas certo. ambos são... Você é aluno do científico num momento crucial da vida do país, quando acontece a reviravolta política, Sim. onde os militares assumem o poder em 1964, depondo o presidente João Goulart à época. Como é que você recebeu essa notícia no colégio, em casa? Como é que a cidade se comportou diante dessa reviravolta? E como é que você, Nelson, percebia aquele momento? Veja, eu vou falar um pouquinho de política, um pouquinho antes desse Certo. momento, tá? E para mostrar como a vida da gente mudou, tá? Em 1954, o presidente da República, Getúlio Vargas, foi o ano que ele acomete contra a própria vida. acomete contra a própria vida. A coisa aconteceu de madrugada, tá? Eu estava no primeiro ano primário, eu saí para ir para a escola, porque ninguém sabia que o Getúlio Vargas havia morrido, porque a comunicação era muito precária. Eu cheguei na escola, lá que nós tivemos uma notícia, olha, volta porque não vai ter aula porque o presidente morreu. Tá. Em 1900, aí eu só contando para posicionar essa visão do tempo passado com o tempo atual de comunicação e etc. Já que falou em política, né? Em 64, a gente estava começando o colégio. Começando, talvez no segundo ano do colegial. E havia, como
a nossa escola era uma escola de um nível bom, foi muito discutido, muito falado, posicionamento de alguns colegas, inclusive, para ambos os lados, tá? E eu fiquei sempre numa posição como eu sou hoje, meio não tanto à esquerda, De centro. muito de centro, tá? E a gente sempre conviveu muito, teve muita participação em discussões, inclusive a nossa escola tinha um grêmio muito forte, que o grêmio participou dos movimentos possíveis que nós tivemos, tá? Você participava da atividade do Grêmio? Participava da atividade do Grêmio. E a coisa foi e se estendeu até chegarmos um pouquinho mais adiante com os fatos que aconteceram. E aí, passado um pouco mais de tempo, você então ingressa na universidade, já num momento diferente do país, num momento de intensificação do regime militar, um regime de exceção por uma série de questões, atos institucionais foram se sucedendo, e você é calouro exatamente no ano em que acontece a famosa Batalha da Maria Antônia. Como é que o calouro Nelson, ainda não funcionário, como é que o Nelson se envolveu nisso, se é que se envolveu, sendo de centro, como você disse? Não, em realidade, o envolvimento foi muito intenso, porque só quem esteve aqui vai conseguir avaliar o que foi aquele momento. Tá? Nós tínhamos uma guerra, era uma guerra intensa. Todo porquê começou esta batalha, etc., a versão prevalece sobre os fatos, né? Sempre. A coisa não foi bem do jeito que... Não posso falar isso, né? Porque a história conta, tá? Sim, mas conta, você foi, como diria lá o antigo jornal, testemunho ocular dos fatos. Fui testemunho ocular dos fatos. Então... Desde o momento em que a coisa começou, inclusive eu tinha chegado cedo para assistir a aula, parei meu carro exatamente em frente à filosofia, como a gente chamava, tá? A USP. Quando começou a batalha, começou com guerra de tijolo, porque tinha obra em ambos os lados. Aqui nesse período, o atual prédio 24 estava sendo construído? O atual prédio 24 estava sendo construído. Tá? Estava bem numa fase final de construção, tanto é que em 69 que ele começou a ser usado. Então vocês usavam o material... O material que estava da obra para atacar o pessoal. E lá também tinha obra? Também tinha obra. E aqui nós tínhamos o laboratório de química no prédio 4, onde se faziam os molotovs. E o senhor, como aluno de química, participou da confecção? Sem dúvida. Sem dúvida. E a coisa foi de tal ordem, o conflito. Tá, falando bem restritamente, sem entrar no lado político, tá? Nós ficamos presos aqui 72 horas. Não, eu também já li alguns depoimentos de que haviam alunos da USP dentro do Mackenzie e haviam também alunos do Mackenzie dentro da USP. Então, assim, não é essa dicotomia que acabou havendo entre direita e esquerda, Mackenzie e USP, também não é exatamente assim. Havia pessoas de ambos os lados que tinham... Em realidade, eu de fato não desconheço. Houve uma cisão porque o início de tudo não era com viés político. Qual é o início de tudo? Na sua opinião? Não, eu não vou dizer minha opinião. Eu vou relatar fatos. Então relate o fato. Tá, não é opinião. Estava havendo um congresso da UNE, alguma coisa, em São Paulo, e veio gente do Brasil todo para cá. Estava um maquinzista chegando de carro, quando alguém da UNE, que estava encerrando o congresso da UNE, ou alguma reunião, não sei se... Aqui na filosofia. Aqui na filosofia,
alguém chegou para esse maquinzista e falou, olha, me arruma um dinheiro aí que eu preciso ir voltar para a Bahia, exatamente, tá? Não tenho dinheiro, tal, etc. Vai trabalhar. Aí começou a briga, começou assim, tá? Aí um deu um murro no outro, né? E começou a grande briga política, tá? De política não tinha nada. Ou seja, aí, na verdade, a confusão de rua acabou virando, ganhando os contornos e as cores político-ideológicas. Sendo incorporado o aspecto político, porque o início da batalha não tem nada a ver com política. Nada. A gente convivia com o pessoal da USP normalmente. 72 horas você disse que vocês ficaram aqui dentro. Aqui dentro. É verdade que a reitora da ocasião, a professora Esther Figueiredo Ferraz, ela pediu apoio da polícia, a polícia cercou para proteger, para que o Mackenzie não fosse invadido, ou, na verdade, ela chamou a polícia também para confrontar os alunos da USP. Como é que isso chegou para vocês como alunos? Veja, vamos aí sim, é a minha opinião e é o que se comentava na época, que a coisa começou e não houve uma intervenção inicial da polícia, porque havia um interesse muito grande do governo do Estado de São Paulo no sentido de desalojar a filosofia daqui da Maria Antônia para mandar para a cidade universitária. Sim. Certo? Então eles deixaram a coisa andar para que o prédio ficasse absolutamente inviabilizado, aí teria que mudar, porque a filosofia não queria sair daí. Tal qual o direito na São Francisco não queria e não foi, tá? Não queria. Então o governo falou, vamos deixar estourar o prédio, aí eles vão ter que mudar para lá. E em um dado momento saiu de controle. Não tinha mais como intervenção policial. Não tinha. Cada um ficou no seu canto, proteção policial para cá eu desconheço, nunca vi, não vi, tá? Então... E você disse que no período do colégio você participou de atividades do Grêmio. E a gente sabe que a Escola de Engenharia tem um centro acadêmico muito atuante até hoje, o Centro Acadêmico Horace Lane, o CAL. Na sua época ele era ainda mais atuante. É o centro acadêmico que foi presidido pelo então aluno Rubens Paiva, que depois veio ser deputado. É um centro acadêmico que se notabilizou na cidade de São Paulo por algumas atividades também de caráter social. Então é a primeira experiência de educação para jovens e adultos, alfabetização para jovens e adultos gratuita. Você chegou a participar do centro acadêmico nesse período que você estava aqui, nesse primeiro ano, sobretudo, que você estava dedicado exclusivamente à sua vida acadêmica como aluno? Sim, eu cheguei a participar do centro acadêmico na virada do primeiro para o segundo ano, inclusive estava até compondo já chapas para concorrer à eleição e eu provavelmente estaria nessa chapa isso foi restrito em função da minha assunção como funcionário aqui, certo? E o centro acadêmico, de fato, tinha uma ação social extremamente intensa, inclusive o próprio trote, ele era um trote solidário, era um trote social, onde o calouro era obrigado a cumprir uma série de tarefas sociais, tá? Desde atendimento, doação de sangue, atendimento, ajuda à Santa Casa, e isso era cobrado dos calouros de forma intensa, tá? Agora, esse período ainda, para a gente fechar esse período seu aqui como aluno e começar agora a entrar na sua história como funcionário, você disse que também teve algumas dificuldades acadêmicas, muito também em função, é claro, do período que você já estava trabalhando e tal. Mas quando você tem ali o primeiro ano, você está só como aluno, e você disse que foi influenciado por um professor seu a escolher a área de Química, e é o curso de Engenharia Química, que hoje seria o nosso correlato ao de Engenharia de Materiais. Sim. É o que a gente tem hoje. Nós temos um curso de Química e temos um curso de Engenharia de Materiais. Seriam os herdeiros desse curso de Engenharia Química. O curso era aquilo que você estava esperando? Você estava se sentindo realizado como aluno? Em realidade, o ingresso no curso de engenharia
separava por áreas. Você tinha um número de vagas estabelecido para toda a engenharia e era feita a seleção. Então, a opção não era no vestibular, a opção era na virada do primeiro para o segundo ano. Tá? Então, o primeiro ano era básico. E no primeiro ano, sedimentou a ideia de eu fazer química. Tá? Foi em função de tudo, de verificação. E o primeiro ano, a única especificidade que tinha mesmo em engenharia, todos os alunos eram obrigados a fazer topografia. Então você foi para o acampamento em Cabo Sul. Nós fomos para o acampamento do Cabo Sul. Cada um que eu converso tem uma história mais maravilhosa do que o outro. Eu teria algumas histórias para contar do Alguma que pode ser contada? Não. Todas são Não, proibidas? Não. Não, tem até uma história extremamente interessante que eram grupos que se formavam para fazer a medição de todos a poligonal da topografia naqueles morros do Cabo Sul. E o meu grupo, o melhor dos alunos era eu, imagine o resto dos alunos, tá? E, de fato, a gente fez aí é muito específico, fez uma poligonal que tinha que fechar, a poligonal não fechava, tá? Nossa, não fechava, aí eu tinha um professor que fazia a conferência, eu percebi qual que era o sistema que ele usava para ver se a poligonal fechava ou não, e aí você deu uma volta e eu dei uma volta no professor. Isso foi muito interessante na época. Na época, né? Não, tudo bem. Aí teve um fato extremamente desagradável que eu me arrependo até hoje de ter feito. Este professor, algum tempinho atrás, fez 50 anos de Mackenzie. E eu relatei o fato para ele. O seu professor também foi seu colega de trabalho Não, aqui? Foi colega de trabalho. E aí, quando ele fez 50 anos, a festa que estava tendo, eu relatei o fato que tinha dado, fechada a poligonal, acabei com a festa do professor. Ele ficou, sabe, extremamente... Uma coisa que eu me arrependo mesmo, porque foi tão... Quando eu acabei de contar, ele se transformou. O professor Borges está uma pessoa fantástica, tá? Foi um negócio muito então desagradável. o aluno Nelson realmente tinha predicados. Todos têm predicados. Se são bons ou ruins, o problema é outro. Como aluno, bem. Bom, e aí você então, surge a oportunidade de você trabalhar como auxiliar administrativo no Mackenzie. Auxiliar de Serviços Gerais de Escritório, que era a denominação do cargo que eu assumi. E você foi contratado aqui nesse prédio onde nós estamos conversando? Aqui neste prédio. Cláudio Pereira Jorge, que era o vice-presidente do Instituto, ele era acumulando a presidência, porque o então presidente Oswaldo Miller da Silva estava afastado por questões até políticas, tá? E ele fazia a entrevista de todos os funcionários que entravam no Mackenzie. Você viu como é que a gente cresceu, né? Pois é. E neste momento foi quando eu disse para ele, doutor Cláudio, eu posso ficar um ano aqui. E foi combinado isso, ficar um ano, até o final então do você ano. foi contratado num acordo para ser funcionário por um ano? Por um ano. Não, um acordo não, ao menos um aceno de que ao final do ano eu teria que sair, porque o curso de engenharia no terceiro ano ia para a noite e eu trabalhava à noite, das 7 às 10, só 3 horas por dia. Eu não poderia continuar, mas o mundo deu volta. Deu volta. E esse um ano viraram 50 anos. E até houve algo muito curioso, um fato curioso na minha contratação. Depois que conversamos, ele falou, tudo bem, eu acho que você tem, ele disse que acho que você tem um perfil para ser contratado, só que tem um problema. Você não pode trabalhar de barba. Eu tinha barba, Mackenzie não aceita funcionário com barba. Bom, então eu estaria demitido. Você estaria admitido. Como eu poderia ter sido demitido depois também, que eu usei barba posteriormente. E eu, ingenuamente, perguntei para ele, mas o bigode pode deixar?
quem conheceu o Cláudio Pereira Jorge sabe que ele tinha um vasto bigode. Ele começou a dar risada e falou, o que você acha? Certo? Então o bigode surge aí. Só o bigode surge aí. Vinha bigode com barba. Aí a barba teve que sair e ficou só o bigode. Isto Que passou a ser sua marca registrada. ao longo de 60 anos quase, talvez até um pouquinho, não, uns 55 anos de bigode, um ano sem bigode, só. E alguém lhe conheceu sem bigode? Pois é. Eu passava em casa para minha mulher e falava bom dia. Ela às vezes respondia, às vezes não, porque não sabia quem era. Esse é um problema, quando as pessoas se acostumam com uma determinada fisionomia, né? E aí, daí pra frente, você ficou com a marca do Nelson, era o Nelson e o seu bigode. O bigode. E até em casa, os seus filhos, quando você tirou o bigode, filhos, esposa... Não, mas eu tirei o bigode talvez 10 anos atrás. No dia de Natal, não, no primeiro do ano, eu entrei no banheiro para fazer a barba e saí sem o bigode. Isto foi família em casa, foi algo traumático para todo mundo. E, para marcar datas, no Natal seguinte, eu parei de cortar o bigode e deixei crescer. Pronto. Então, eu fiquei um ano sem bigode? Sem bigode. Um ano sem bigode. Sem bigode. Noção de, ao longo do tempo, como secretário, quantas pessoas você já ali assistiu na colação de grau? Ordem de grandeza. Ordem de grandeza, eu estimo 120 mil. Só. 120 mil diplomas assinados por você, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É quase um... Será que isso é um recorde? Eu não acredito, mas de 90, todos formandos, desde 91 até 2017, 2016, eu assinei todos os diplomas. Antes disso, não era você que assinava? Não era eu. Eu assinei um períodozinho anterior, de 83 a 85, foi quando eu fui outra vez secretário-geral. Voltando um pouco então no tempo, aí você então é contratado para ser esse auxiliar administrativo, em princípio numa conversa para ficar um ano por conta do curso que iria para a noite, e aí você então acaba ficando mais tempo. E como é que era essa atividade, o que você fazia? Conta um pouco como é que foi surgindo o Nelson secretário, o Nelson gestor. Veja, nós estamos falando... Porque os dois nascem quase ao mesmo tempo, o engenheiro e o gestor vão nascendo juntos. Em 1970, seria quando eu iria sair. No final de 69, o diretor da escola técnica, o professor Maurício Nazar, tinha um assistente, que era o Luiz Crepaldi. O Luiz Crepaldi saiu e o Maurício me convidou para assumir a assistente de diretor. Aí mudou um pouco, porque o horário deixou de ser só à noite para ser durante o dia. E eu conseguiria conciliar as duas atividades. Mas o meu envolvimento com a escola foi muito grande e eu comecei a deixar meio de lado o estudo, a escola de engenharia. Tá? A coisa rolou um pouquinho mais, durante 70 a coisa foi nesse pique, eu fui levando a escola no que dava, e em 71 surge a reforma de ensino, a 5692/71, a LDB, que mudou totalmente a estrutura dos cursos de educação, ensino básico atual, né? E o Mackenzie, através do Cláudio Pereira Jorge, tomou a frente e falou, nós vamos implantar essa lei imediatamente. Bom, então aí em 72 tem LDB para o colégio. Eu acho que a gente podia até voltar um pouquinho, em termos de final de 69
começo de 70, foi quando eu virei assistente de diretora. Sim. E eu Da escola técnica. Da escola técnica. Tá. Eu estava até pensando por que eu me envolvi tanto em 1970 com o trabalho, o meu trabalho. É uma resposta que todos nós sabemos, mas ninguém falou. 1970, centenário do Mackenzie. Então, as comemorações do centenário Fizeram que você com acabasse... que eu me envolvesse de tal forma com as atividades que eu larguei praticamente a escola de engenharia. E aí, em 71, sim, vem a 5692, preparativo para a implantação, que em 72 nós fazemos a implantação da 5692 de uma maneira direta, sendo pioneiro, mas nenhuma escola no Brasil fez, só nós fizemos. Ou seja, naquele momento você era aluno da escola de engenharia e funcionário do colégio, por Sim, assim dizer. Do colégio. Como assistente do diretor da escola técnica. Isso. Que havia naquele momento. Nós, então, na verdade, o colégio naquele momento estava estruturado como? Fala pra gente. Nós tínhamos a pré-escola, nós tínhamos o que a gente chamava de escola americana, que era o primário, o ginásio, o colégio, nós tínhamos a escola técnica, nós tínhamos o colégio comercial, tínhamos a escola normal. A 5692 tornou obrigatória a profissionalização em nível de segundo grau. Então, todas as unidades profissionalizantes se fundiram e foi tudo junto. Aí a iniciativa do presidente fez com que se fundissem todas as 7 unidades em uma só. Quando você fala as 7 unidades, a fusão do ponto de vista da gestão administrativa, dos registros dos alunos. Nós tínhamos 7 unidades, 7 diretores, 7 secretarias específicas, aí foi feita a fusão geral e virou somente uma única unidade. E aí surge, então, o que a gente conhece hoje, o Colégio Mackenzie, do jeito que a gente conhece hoje. Estruturado do jeito que a gente conhece hoje. E aí, então, você ainda continua, você participa desse processo de organização dessa fusão? Sim, intensamente. Intensamente. E aí vocês produzem, a gente conseguiu aqui no acervo do Mackenzie, vocês produzem isso aqui? Isso aqui é parte do seu trabalho? Isso é parte do trabalho de uma equipe intensa. Tem aí atrás no fundo, pode abrir aí, tem as grades curriculares, as matrizes dos colégios. Isso aqui pode, foi um trabalho. Você participou disso aí? Participei disso de uma maneira bastante intensa, porque a gente era muito cobrado pelo presidente da época. Muito, mas muito. Hoje a gente... Não posso falar. A gente vai falar do Benedito, não podemos falar que ele cobra a gente. É que vocês não conheceram o Cláudio Pereira Jorge, que era igual. Era igualzinho. Era igual, cobrava igual. E foi um trabalho desenvolvido e esse trabalho serviu de base para o Brasil. Agora, tem um detalhe aí, né? Na hora que faz essa fusão, a fusão ela é resultante desse trabalho ou ela vem antes? Primeiro faz a fusão e vocês começam a trabalhar para criar a normatização interna e a organização interna. Veja, foi um meio em paralelo, tá? Uhum. Porque isto foi implantado gradativamente, tá? Especialmente em termos de colégio. Os cursos, os básicos do colégio que nós tínhamos, deixou de existir, mas nós tivemos que concluir os alunos que estavam evoluindo da primeira para a segunda etapa, o segundo ano, do segundo para o terceiro. Então, começou no colégio a profissionalização plena para todos os alunos do segundo grau, em 72, para todos os alunos. E aí, o jovem Nelson, aluno do segundo ano da Escola de Engenharia, assessor do diretor da Escola Técnica, de repente, vira o chefe desse negócio todo. Não foi tão direto assim, porque houve alguns percalços nesse caminho, porque nós tínhamos 7 pessoas atrás desta função, coordenação geral, e que dos 7 sobrou
o 8º, tá? Que não estava na lista. Isso foi meio complicado e que é muito, muito, muito relevante nesse momento, começo da implantação dos processos de controle acadêmico por computador. A informatização do Mackenzie. A informatização do Mackenzie. Quer dizer, no Brasil também, porque a gente está falando de 72, isso também era muito incipiente no Brasil. O Mackenzie tinha adquirido um computador de grande porte em 68, criando um centro de processamento de dados, tá? O CPDAN, Centro de Processamento de Dados Mackenzie. Era um computador, um NCR Century 100, grande porte, uma capacidade fantástica, 36K de memória RAM, que era alguma coisa que a gente tinha... E ocupava uma sala. Ocupava uma sala, não, um salão. O que tinha de ar-condicionado para compensar a dissipação de calor daquele equipamento era um negócio monstruoso. Você cita realmente, e é verdade, quer dizer, a gente está pensando, nos aproximando aí dos 150 anos do Mackenzie, e o Mackenzie foi pioneiro em várias coisas. E também na estruturação, como você colocou muito bem, sendo pioneiro nesse processo de estruturação, de organização do ensino, da educação básica, né, e se transformando em referência. E é óbvio que você, capitaneando esse processo, a sua fama também como gestor, a sua respeitabilidade também como gestor na cidade de São Paulo e como referência também começa a surgir um pouco daí. Em 72 também, se eu não estiver enganado, é o ano que o jovem Nelson assume o seu papel de homem de família e casa-se também ao final daquele ano. No final de 72. Por um acaso, dia 17 de dezembro, isso, que nesse dia alguém nasce também. É verdade, é um dia muito especial muito esse especial. dia. É um dia muito especial. Você, a partir dali, o Mackenzie vem sofrendo grandes transformações, vai evoluindo, e num dado momento você então é convidado a assumir também a secretaria da universidade. Sim. Fala um pouco sobre isso, como é que você chega nesse ponto de assumir a secretaria da universidade. Veja, a história do controle acadêmico da universidade, ela é meio conturbada, essa história, problemas que existiam sérios, e na hora que houve a unificação do controle acadêmico, foi criada uma secretaria que chamava Secretaria de Assuntos Acadêmicos. Isto posicionando talvez 74, talvez 75. Tínhamos uma secretaria-geral que cuidava mais da parte de legal, de conselhos, etc. Mas o controle acadêmico era feito nas unidades e aí foi fundido. Ou seja, acontecer na universidade também o que aconteceu no colégio. Semelhante, o mesmo então, mecanismo. Cada unidade também tinha sua própria secretaria. E como você tinha aquela experiência do colégio, muito provavelmente... Não, eu não participei desta... Da fusão, não? Da fusão, não. Tá. Então, criou-se uma Secretaria de Assuntos Acadêmicos, cujo primeiro coordenador era um ex-aluno da Escola de Engenharia também, que fugiu o nome, mas era um japonesinho, mas ele foi o primeiro coordenador. E a partir daí foi sendo criada, muitos problemas, muitas atribulações. Nós tínhamos aí, são coisas curiosas que a gente vai perdendo no tempo, tá? Enterro de secretário-geral tinha uma vez por mês, no mínimo. Como assim enterro? Enterro. O pessoal ficava contrariado com as atitudes dos secretários-gerais e fazia um enterro deles. Tá? Aqui no campus, trazia um caixãozinho simbólico. Simbolicamente fazia o enterro do... O senhor nunca foi enterrado, não? Não, nunca fui enterrado. Em 1982, o professor Félix Savério Majorano assume a reitoria e me convida para assumir a Secretaria-Geral. Você acumula as duas funções? E aí, a partir desse momento, fica acumulando as duas funções. Essa participação na Secretaria-Geral
não foi muito grande, porque foram praticamente 3 anos, tá? Que era o recorde da época, 3 anos de secretaria-geral, ninguém conseguia. E aí surgiu um problema de político, em que o professor Félix saiu e eu também saí da secretaria-geral. E aí você passa um tempo fora, você vai inclusive prestar serviço numa cidade vizinha aqui, na área de educação mesmo, né? Claro, você nesse momento já é um nome conhecido como gestor, sobretudo nessa área, e aí você regressa para o Mackenzie quando? Eu regresso para o Mackenzie, eu saí em 86. Você não se desligou, né? Não. Foi uma licença que eu pedi, fiquei fora, mas fiquei 2 anos e pouco fora. Então, em final de 88, talvez eu retorno. Mas ao longo desse período, eu não deixei um dia de vir ao Mackenzie. Às vezes até escondido, mas vinha. Tá? Em 88 eu retorno, em 91 reassumo a Secretaria-Geral. Então você retorna para o colégio. Tá. Em 91 reassumo a Secretaria-Geral e fico até 2017. Eu conheço alguns colegas hoje, professores aqui do Mackenzie, que foram alunos também do colégio e que até hoje têm medo do secretário Nelson Calegari, porque ele era um indivíduo muito disciplinador e, inclusive, há histórias de hoje grandes autoridades do estado de São Paulo que foram disciplinados pelo secretário. Não, isso é folclore, isso não é verdade. Não é verdade. Eu sei qual o caso que você está falando, mas... Mas você como secretário do colégio, então você foi durão. Veja, em realidade, existe uma regra, existe uma norma, cumpra-se. E foi o que eu sempre fiz na minha vida. Tá? E desde sempre eu tenho um aspecto de ser bravo, que não é verdade. Você sabe disso, você me conhece o suficiente, tá? Isso vem de um tempinho atrás, tá? Só contando um pouquinho, tá? O dia que eu nasci, o meu tio foi me visitar e falou: que cara de zangado que tem essa criança. Já bebê, você já era zangado. Cara de zangado. Ele morreu há um tempinho atrás me chamando de zangado até então. Mas é só aspecto, tá? Não tem, sabe? Agora, você volta em 88... 88. Como secretário, aí sim, do colégio. Do colégio. E reassume a Secretaria-Geral da Universidade quando? Em 91, 25 de março de 91. E aí já é o doutor Cláudio Lembo, o reitor? Aurora, doutora Aurora Albanese. Doutora Albanese. Professora de Química? Professora de Química. Foi sua professora? Foi. Minha professora. Ela ainda foi reitora também aqui no Prédio 1? Foi reitora no Prédio 1. É verdade que contavam que ela ficava na janela olhando se os professores chegavam ou não? Bem, aí você vai me... Não, a doutora Aurora é uma pessoa que a gente respeita muito. Eu sim, tal, mas... não tenha dúvida. Vamos entrevistá-la também. Mas a posição da mesa dela era estratégica. Tinha que ver a passagem dos professores. Era a sala da frente aqui do Prédio 1. Ela colocou a mesa dela de tal forma que ela pudesse ver quem entrava e quem saía. É a reitora até hoje com o período mais longevo, né? Sim. Ela ficou 14 anos como reitora, se não me engano. De 80, 14 anos. E aí a doutora Aurora, então, sai da reitoria e assume o seu quase irmão gêmeo de Mackenzie, o doutor Cláudio Lembo, da Escola de Direito, que é hoje, junto com o Argemiro também, da Faculdade de Direito, vocês três são a tríade mais antiga de colaboradores do Mackenzie. O doutor Cláudio Lembo assume como reitor da universidade e lhe convida para permanecer na função. Sim. No momento que ele assume, eu coloco o cargo à disposição, é um cargo de confiança. E ele falou, não, fique. E aí a gente tem uma sequência que é a sequência mais recente do Mackenzie, que é essa transição do século XX para o século XXI, na universidade sobretudo, que é a sequência do professor doutor Cláudio Lembo, na sequência o doutor Manassés Fonteles,
e na sequência o atual reitor, doutor Benedito, isso entremeado por períodos curtos com a doutora Maria Lúcia e com o doutor Pedro Ronzelli, né, que fazem mandatos de intermediários aí de transição. Desde, então, aquele período a 88, que você volta, né, 90 aí, à Secretaria-Geral da Universidade, até 2017, você é o secretário-geral. Sim. O que mudou? Bem, mudou muita coisa. E mudou de acordo com o maestro que estava lá no poder. O doutor Cláudio Aurora Albanese tinha um perfil, Cláudio Lembo outro perfil, Manassés outro perfil, e o doutor Benedito hoje também com outro perfil. E aí a gente vai tocando de acordo com o que o maestro manda, tá? Muita evolução. Muita evolução. A coisa foi crescendo, o doutor Aurora tinha uma visão mais intramuros do que tornar a instituição mais dentro da participação na sociedade. Mas teve um grande mérito, implantou a pós-graduação aqui dentro de uma forma que só ela conseguiu fazer, tá? Conseguiria fazer. Aí veio o doutor Lembo, que tem um outro perfil, que começa a tornar a universidade muito mais abrangente, muito mais fora dos muros, organiza essa pós-graduação, que foi um legado muito importante, porém complicado. Aí vem o doutor Manassés, que tem um perfil também de começar a expandir um pouco, entra na área de saúde, que nós não tínhamos nada, só tínhamos a psicologia, ele expande um pouco a área de saúde, e depois chegamos no doutor Benedito, que tem um perfil diferenciado, com algumas que torna a universidade uma universidade mesmo, tá? Hoje, o Mackenzie é respeitado nacionalmente e internacionalmente, mercê dessas ações de tornar o Mackenzie mais dentro do processo social como um todo. Você, então, entende que, mesmo que não intencionalmente, a decisão do alto comando do Instituto Presbiteriano Mackenzie acabou que, mesmo não sendo intencional, construindo uma sequência que foi se somando, né? Ou seja, pelo que você coloca, você enxerga que desde a doutora Aurora, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, passando pelos anos 90 com o doutor Cláudio Lembo, entrando nos anos 2000 com o doutor Manassés, e chegando agora já na segunda década do século XXI com o doutor Benedito, há efetivamente um processo de onde foram se agregando valores, e a gente chega então a esse modelo de universidade. É bem colocado, houve valores agregados ao longo de todo esse tempo, tá? E nada que foi feito foi deixado de lado. Houve, de fato, uma evolução, com valores sendo agregados para chegarmos nessa posição que nós estamos hoje, que eu considero muito boa, excepcional. Como é que você se sentiu 40 anos depois de ter capitaneado a reforma curricular do colégio e a implantação das novas diretrizes que estavam postas e ter sido referência no país como gestor nessa área, fazendo isso lá no antigo primeiro e segundo grau, no colégio? 40 anos depois, o reitor chega, chama você e fala: Nelson, vamos fazer uma reforma completa na universidade e vamos fazer de uma vez só. O doutor Benedito te coloca um desafio 40 anos depois, e você uma vez confidenciou para mim: eu estou vendo um filme passar de novo na minha cabeça. Isso que ele está querendo a gente não vai conseguir. As condições são diferentes. E ao final a gente conseguiu, e você foi peça fundamental nisso, e mais uma vez você se viu sendo pioneiro em capitanear um processo. Em realidade,
nós tínhamos a metodologia de transição curricular gradativa. Quando foi 14? Em 2014, o nosso atual reitor, Dr. Benedito, eu acho que ele criou, acho que é dele isso, tá? Uma implantação, a virada do currículo total instantaneamente. A partir de agora, todos os alunos assumem este currículo. Eu acho que é fato inédito, nenhum lugar do mundo isso aconteceu, e no momento que ele coloca isto, eu fui leal com ele, falei, doutor, não vai dar, não pode. Isto é uma coisa, é uma loucura que nós estamos fazendo. E ele sabe que ele é um pouco teimoso, né? Mas um pouquinho teimoso. Não, vamos fazer. 4 meses depois eu volto, falo, o senhor tinha razão. Foi a melhor coisa que nós podíamos ter feito, foi essa mudança total da matriz curricular. Eu considero isso um marco, tá, dentro do Mackenzie e dentro da educação. Poucos se aperceberam disso ainda, tá? Isso é muito eficiente, é muito bom. E hoje, na dinâmica da avaliação de conhecimento, tem que ocorrer, não pode ficar esperando 5 anos para mudar um componente da 10ª etapa do curso de Direito, porque o conhecimento evolui, não tem mais isso. Isso tem que ser feito de imediato mesmo, tá? E administrativamente, eu até, uma apresentação que eu fiz e o reitor estava junto, eu falei, olha, quando houve a mudança da matriz curricular e essa matriz sendo implantada integralmente, eu achei uma loucura, tá? Aí eu falei para o nosso reitor, o que nós ganhamos naquele momento foi um abacaxi muito grande. Só que agora que nós tiramos a casca desse abacaxi, isso ficou muito doce, ficou muito bom. Isto é o que qualquer administrador escolar gostaria de ter. Eles não se perceberam ainda, mas nós. E é a coisa muito eficiente, muito. E aí, ao final desse processo, o doutor Benedito, então, lhe convida para você assumir uma assessoria diretamente ligada a ele, que é a que você hoje responde, para rever processos, normas e um novo desafio. Uhum. E talvez ninguém mais habilitado dentro do Mackenzie, depois de tantos anos e tantas mudanças, e conhecendo tanto as filigranas do Mackenzie quanto você. Como você está encarando esse novo desafio e quanto tempo mais de Mackenzie e quanto tempo mais antes de ir embora lá para a praia e para comer o seu peixinho e ficar lá sossegado? A gente tem que ter clareza das coisas, tá? A coisa vai alterando, vai evoluindo, chega em determinado momento que tem que mudar. Tá? E eu encaro isso com muita naturalidade. Hoje estamos lá na Coordenadoria de Normas e Processos Acadêmicos, tá? Começando a aprender a trabalhar. Eu levei 48 anos para aprender a trabalhar no controle acadêmico. 2 anos vocês não queiram que eu aprenda a trabalhar na Coordenadoria de Normas e Processos Acadêmicos. Mas estamos evoluindo, estamos começando a construir algo de muito intenso, tá? E quanto tempo a gente pensa em ainda ficar aqui? Você já ouviu falar em Mário Jorge Lobo Zagallo? Já? Já. Vocês vão ter que me engolir, porque já isso eu conto sempre, é verdade. Eu falei para minha mulher, vou aposentar. E a resposta dela foi muito simples. Me diz quando, porque no dia seguinte eu começo a trabalhar. Com você em casa eu não fico. E pior de tudo, que eu dou toda a razão para ela, tá? Ela tem toda a razão. Nelson, obrigado. Você é um exemplo para nós. E muito obrigado. Que todos os mackenzistas, apenas você, uma mensagem sua, olhando para a câmera, para cá, para a nossa câmera aqui,
desses 150 anos, 50 anos, 1/3 você passou aqui dentro. Uma mensagem sua que fique aqui para a posteridade, para os futuros mackenzistas, a sua mensagem de mackenzista para mackenzista. Veja, a minha vida foi construída dentro do Mackenzie. Em 2003, quando eu tenho o título de servidor emérito do Mackenzie em 2003, eu fiz um discursinho lá dizendo eu construí minha vida dentro do Mackenzie. O Mackenzie, para mim, eu tinha uma formação de casa meio rígida e tal, mas quando eu cheguei no Mackenzie, eu comecei a virar um profissional, a ter uma visão, um ser humano um pouco mais ampliada, tá? A gente deve tudo ao Mackenzie, tá? Quando alguém fala mal do Mackenzie, a gente fica muito bravo, porque falar mal do Mackenzie só nós podemos, ninguém mais pode, tá? Então, de fato, para mim, o Mackenzie é tudo. O Mackenzie é uma instituição acima de qualquer crítica. Fazemos coisas erradas? Óbvio que sim, acima de qualquer crítica. Todo mundo que chega de outra instituição e começa a trabalhar no Mackenzie, não tem como criticar o Mackenzie. O que se fala é, isto é uma escola, isto é sério, isto é correto. É o que nós procuramos fazer aqui dentro do Mackenzie. Tá? Com essa dita rigidez que você diz que eu tenho, não, o Mackenzie me ensinou isso. Tá? Eu não sou nada disso, o Mackenzie fez com que eu agisse dessa forma. O Mackenzie é correto, o Mackenzie vai na sua trilha sempre, eu não vou falar em princípios da igreja presbiteriana, mas é por aí. E é por aí que o Mackenzie vai e deve continuar indo. Como diria apóstolo Leitão, isto é Mackenzie. Nelson, obrigado. Daqui a 50 anos a gente volta para conversar sobre processos e normas. 50? Tá, eu estive aqui no Centenário, eu estou no Sesc Centenário. Estarei no segundo centenário. Bicentenário. Bicentenário. Tá certo. Fechamos.